A sua identidade não é definida por aquilo que as pessoas dizem de você, mas por aquilo que você diz que Jesus é na sua vida. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Juízes, no capítulo 2. Juízes, no capítulo 2. A partir do verso 7. Juízes, capítulo 2, a partir do verso 7. Diz assim: e serviu o povo ao Senhor todos os dias e todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada, ou seja, toda aquela geração, que era a geração de Josué, que tinha entrado na terra prometida, foi congregada toda aquela geração a seus pais, ou seja, a geração que entrou na terra prometida junto com Josué. Todos eles morreram e foram sepultados com seus pais. E o texto diz: e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. E se você tiver a oportunidade na sua casa, você puder ler o livro de Juízes, você vai ver que o livro de Juízes conta, narra um dos períodos mais dolorosos na história do povo de Israel. Um dos períodos mais difíceis na história do povo, porque o livro de Juízes vai dizer que o povo não tinha sobre si um rei. Eles não tinham referência. Eles não conheciam, o que está dizendo aqui, eles não conheciam o Senhor e nem as obras que o Senhor havia feito no passado. Eles não sabiam quem era o seu Deus. E por causa disso, nós vamos ler em Juízes várias vezes, ele diz que como o povo não tinha uma referência e não tinha um rei, cada um fazia aquilo que lhe parecia bom. Ou seja, cada um andava de acordo com as suas próprias opiniões, com a sua própria cabeça. E aqui no livro de Juízes nós vamos ver histórias terríveis. Vamos ver histórias de opressão. Várias vezes em que o povo de Israel esteve subjugado pelos seus inimigos. Várias vezes em que o povo esteve escravizado pelos filisteus. E todas as vezes que o povo se humilhava diante do Senhor, o Senhor então levantava um líder, levantava um juiz, alguém que vinha e libertava o povo da escravidão, libertava o povo da aflição dos filisteus. Todas as vezes que o povo clamava, o Senhor levantou líderes, Débora, Sansão, tantos outros que foram levantados como líderes para livrar o povo da sua opressão, da opressão dos filisteus. E algo que é tão interessante nós percebermos e nós entendermos nessa noite é que Deus, o plano de Deus desde o início foi ter um povo que o representasse, que representasse o seu caráter, que representasse aquilo que Deus é. A vontade de Deus desde lá do Éden sempre foi ter um povo
que representasse o seu caráter, que representasse a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar, um povo que vivesse de acordo com aquilo que é o nível de santidade de Deus, um povo que fosse um padrão de comportamento na terra. Esse era o plano de Deus, ter um povo que representasse o seu caráter. O plano de Deus sempre foi ter uma família, e família, quantos pais e mães a gente tem aqui hoje, né? Quando a gente vai convivendo com os nossos pais, a gente vai começando a falar igual aos nossos pais, né? Eu, por enquanto, sou só filha e esposa. Ano que vem, se Deus quiser, vou ser mamãe. E é interessante a gente perceber como que o Fred e Flavinha tem 2 filhos agora. E é interessante a Vitorinha mais velha, como que ela fala parecido com a Flávia, ela fala parecido com o Fred, o jeito de falar, né? Vocês aqui têm um sotaquezinho bonitinho, e é tão bonitinho ver a Vitorinha falando igual aos pais dela, porque ela representa o Fred e a Flávia. Então você olha para ela, você vê, gente, parece com Flávia, parece com Fred, né? E o plano de Deus foi ter filhos e filhas que o representassem. Filhos e filhas para quem as nações pudessem olhar, as nações em volta pudessem olhar e dizer: olha, essas pessoas são diferentes. Elas têm um jeito de viver diferente, elas têm um jeito de falar diferente, elas têm uma cultura diferente, elas tratam umas às outras de uma forma diferente, elas tratam as pessoas com dignidade. Isso representa o caráter do nosso Deus. Isso é muito tremendo. E quando Deus levou o povo de Israel a sair do Egito, quando Deus libertou o povo do Egito e o levou para a terra, né, levou a caminhar no deserto durante 40 anos, em direção à terra prometida, Canaã. O que Deus queria, levando o povo no deserto durante 40 anos, era mostrar ao povo quem era Ele, que o povo não conhecia o Senhor. Mostrar ao povo quem era o Senhor, que o Senhor era o único Deus digno de ser adorado. Existiam deuses falsos que as outras nações adoravam, mas o Senhor é o único Deus, e o Senhor arrancou Israel do Egito para se mostrar a eles. E o plano de Deus não foi simplesmente libertar o povo do Egito para que pudesse levar para uma terra prometida, porque a terra prometida sem a presença de Deus não representava absolutamente nada. A terra prometida sem a glória de Deus, a glória do Deus de Israel, não representava nada. As bênçãos que existiam na terra prometida sem o Deus de Israel, sem a presença e a glória deste Deus no meio do povo, não representavam absolutamente nada. Isso porque, na verdade, a terra prometida não era um lugar físico. A terra prometida era o próprio Deus, era a presença do próprio Deus. Hebreus diz que existe um descanso para o povo de Deus, e esse lugar de descanso é nada mais, nada menos do que a presença de Deus. E sem a presença de Deus nós não temos descanso, não é verdade? Nós podemos ter as bênçãos, podemos usufruir das bênçãos, e o povo de Israel estava usufruindo das bênçãos. Estavam lá na terra que mana leite e mel. Só que a terra que mana leite e mel sem a presença de Deus era simplesmente terra de cananeus, era terra de gente ruim, era terra de pessoas que subjugavam umas às outras. Por causa da presença de Deus é que o povo estaria em descanso. A presença de Deus é que nos traz descanso. Fala isso para quem está do seu lado. A presença de Deus
é quem nos traz descanso. E aqui está falando nesse texto de Juízes de uma realidade muito estranha, muito terrível. Porque Josué, que era referência, Josué e os anciãos, aqueles que viram as obras do Senhor, que conheceram o Senhor, que caminharam com o Senhor, que sabiam de tudo que Deus tinha feito no passado, todos aqueles que conheceram o Senhor passaram, morreram. E se levantou uma geração que não conhecia o Senhor e nem as obras que o Senhor havia feito. E uma geração que não conhece o Senhor e nem as obras do Senhor é nada mais, nada menos do que uma geração sem identidade. Porque a nossa identidade não está nas bênçãos. A nossa identidade não está naquilo que podemos alcançar de Deus. A nossa identidade está na presença de Deus. Sim. Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Deus tem prazer em atender ao pedido dos seus filhos. Deus tem prazer. Mas o que Deus espera de nós é que nós amemos a presença dEle mais do que amamos as suas bênçãos e aquilo que Ele pode fazer por nós. E a minha identidade, a sua identidade está em amar e preservar a presença de Deus. Porque as bênçãos, as coisas são temporais. As coisas podem passar. Essa semana eu levei um susto muito grande lá em casa. Eu cheguei de viagem no fim de semana, e quando foi na segunda-feira, a minha perna esquerda estava inchada, do joelho para baixo, uma coisa muito estranha, e doendo e latejando, uma coisa estranha. E eu fui consultar uma médica que é amiga minha. Ela disse: Nívia, você pode estar com trombose, e se você tiver com trombose, você não vai poder viajar no fim de semana. E ali eu entrei em crise. Eu falei: Deus, que negócio é esse? Como nós somos frágeis, como o nosso corpo é frágil. Num dia você está pulando, tudo bem, tudo legal. No outro dia você está com a perna machucada e você não pode se levantar. Nós somos frágeis, o nosso corpo é frágil. E as situações que estão à nossa volta estão em constante mudança. Sempre. Fiz os exames deram normal, graças a Deus. Mas eu fiquei pensando sobre como nós somos pequenos e o como nós não podemos nos fiar em nós mesmos, porque a qualquer momento alguma coisa pode acontecer. A qualquer momento a nossa saúde pode, porque nós somos frágeis. Os seres humanos são frágeis, e os seres humanos que estão servindo a Jesus também são frágeis. Mas um dia nós vamos estar com Jesus, vamos ter um corpo de glória. Amém? Mas tudo na nossa vida, o que eu quero dizer nessa noite é que tudo é muito transitório, tudo é muito passageiro, tudo é muito abalável. Mas a presença de Deus é o que precisa definir quem nós somos. A presença de Deus é que precisa dizer quem nós somos e como caminhamos e o que fazemos, o que dizemos. Por quê? Porque a presença de Deus permanece. A presença de Deus é constante. Constante. Deus não muda. Deus não muda de ideia. Deus não pensa algo sobre mim hoje e dispensa amanhã. Deus não muda de ideia em relação a mim e a você. Ele nos ama, Ele nos quer. Isso é constante. E
aí está a nossa identidade. Diga para quem está do seu lado: a sua identidade está em conhecer a Deus. Essa é a nossa identidade. E essa geração que estava aqui foi uma geração que não conheceu o Senhor e andou pelos seus próprios caminhos, e por causa disso colheu coisas terríveis, fez coisas terríveis, porque perdeu a referência de quem era o seu Deus, do porquê foram criados. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 13. Diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Sobre a revelação de quem é Jesus, a igreja é edificada, porque essa revelação não vai passar. É a única coisa que não vai passar. Tudo é atemporal, mas quando nós firmamos os nossos pés nesta rocha que é Jesus, nós permanecemos com Ele. Interessante que, dentre todas as opiniões que as pessoas tinham a respeito de Jesus, Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Eu quero saber o que você diz que eu sou. Quem sou eu para você? E Pedro, por uma revelação do Espírito, ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E a palavra Cristo, ela em hebraico, ela quer dizer Messias. E Messias quer dizer o ungido. Oh. O ungido. E quando nós reconhecemos que Jesus é o ungido de Deus, quando nós reconhecemos que Jesus é o ungido de Deus, nós começamos a dispensar todo e qualquer intermediário. Nós começamos a entender quem nós somos e onde estamos em Cristo Jesus. Ungidos no Velho Testamento eram aqueles que foram determinados para oferecerem sacrifícios diante de Deus pelo perdão dos pecados. Os sacerdotes e os levitas, pessoas que estavam ali e que tinham a função de matar animais para que houvesse expiação pelo pecado. Mas no Novo Testamento nós vemos que Jesus é o ungido de Deus, ou seja, todos os outros que foram ungidos antes se tornaram inválidos, porque Jesus de uma vez por todas é aquele que me faz entrar na presença de Deus sem culpa. Jesus é aquele que me justifica. Todos os outros
esforços, todo esforço humano, todo esforço que eu possa fazer para ser aceito diante de Deus, é nulo. Hebreus diz que o povo estava ali oferecendo sacrifício, anualmente, uma vez por ano. O sumo sacerdote entrava, existia um lugar que se chamava Santo dos Santos, que é onde estava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. E o sumo sacerdote entrava naquele lugar e oferecia sacrifício ao Senhor, oferecia sangue pelos seus pecados e pelos pecados do povo, uma vez por ano. E não podia ter nada de errado com aquele homem, senão ele era instantaneamente fulminado. Mas a Bíblia nos diz lá em Hebreus que simplesmente esses sacrifícios, o sangue dos animais, não podiam resolver o problema do pecado. Ou seja, quem era mau caráter, continuava sendo mau caráter. Quem mentia, continuava mentindo. Quem era homicida, continuava matando. Por quê? Porque os sacrifícios feitos por seres humanos não nos tornam aceitos diante de Deus. Mas Jesus, o ungido de Deus, Ele é o caminho que nos leva até Deus. E quando nós reconhecemos Jesus como sendo o ungido de Deus, nós não precisamos de mais nenhum intermediário. Jesus é o sumo sacerdote. Jesus é aquele que de uma vez por todas pagou o preço que nós, seres humanos, não podíamos pagar para entrar na presença de Deus. Nós não tínhamos essa capacidade. Não existe em nós, humanamente falando, nada de bom que nos torne aceitos diante de Deus. Nada. Nada. Mas Jesus foi o sacrifício que Deus proveu. E a Bíblia diz, para que todo aquele que nele crer como ungido de Deus, não morra, não pereça, não fique separado da presença de Deus, mas tenha a vida eterna. A nossa identidade, a identidade desta geração não está nas canções. A identidade desta geração não pode estar nos ministros de louvor. A sua identidade não pode estar firmada no seu pastor. A sua identidade não pode estar firmada, entre aspas, nos ungidinhos de Deus. Sabe por quê? Jesus acabou com esse negócio de elite espiritual. Acabou. O pessoal que está aqui na frente ministrando não é em nada melhor do que você. Nós que estamos aqui não somos em nada melhores ou mais capacitados do que você. Nada. Não existem mais intermediários entre você e Deus a não ser Jesus. Nós somos um corpo como igreja, somos um corpo em Cristo, honramos uns aos outros, dependemos uns dos outros, servimos uns aos outros, nos submetemos uns aos outros, mas não existem mais gurus espirituais, não existem intermediários entre você e Deus. Há uns meses atrás eu estava num congresso em São Paulo, e eu me assustei com uma realidade. Eu estava adorando ao Senhor, e eu fechei os olhos. Eu estava com tanta sede, tanta fome de Deus, tanta fome pela presença do Senhor naquele dia, naqueles dias ali naquele congresso, e eu bebi de tudo que aconteceu ali. Jesus estava ali, a presença de Deus estava ali. E eu bebi da presença do Senhor naqueles dias. Mas qual foi a minha surpresa? Eu comecei a olhar em volta, e eu percebi que as pessoas que estavam em volta, a maioria universitários, estavam simplesmente assistindo a um show. Estavam assistindo a uma apresentação. Estavam esperando qual seria a próxima atração.
E aquilo veio no meu coração de um jeito tão terrível, como uma faca no meu coração. Eu disse: Deus, aonde é que nós estamos? O que é que está acontecendo nos nossos dias? Aonde está a nossa identidade? E o Espírito Santo começou a ministrar isso no meu coração. Nívia, esta geração é uma geração que não viu os dias passados, não viu o que aconteceu nos anos passados. Muitos deles nunca experimentaram do toque do Espírito Santo. Muitos deles nunca se envolveram com a presença de Deus de forma profunda. Eles não conhecem. Muitos estão presos à lógica humana, muitos estão presos à sabedoria humana e não conhecem a presença de Deus, não sabem mergulhar na presença de Deus, não conseguem beber da presença, porque estão cegos, olhando para homens, olhando para si mesmos, envolvidos consigo mesmos. E essa é uma figura da nossa geração. Um pouco de saudosismo aqui, mas há alguns anos atrás, pastor Joaquim, Fred, Jeremy, a gente se lembra bem do que a gente viveu lá em Belo Horizonte. A gente se lembra bem do que aconteceu há anos atrás. Eu quero te dizer que nós já ministramos cultos que duravam 6 horas. As pessoas não se cansavam, porque Jesus estava lá, porque a presença de Deus era viva. Todos estavam reunidos com um só objetivo, um só propósito. Não existiam estrelas, não existiam ícones, não existiam gurus espirituais. Existia apenas a presença do Senhor e pessoas famintas pela presença. Gente envolvida com a presença de Deus. E muito o Senhor fez naqueles dias. Nos dias passados, muito o Senhor fez. E o meu coração sangra pela presença de Deus todos os dias. O meu coração grita pela nuvem da glória de Deus que nos envolveu e que se foi. E o que eu quero dizer, o que eu estou aqui para dizer nessa noite, eu não ia pregar hoje. O que eu estou aqui para te dizer nessa noite é que existe mais. Existe mais. Existe um nível de presença de Deus que talvez você não conheça. Deus não é uma religião, Deus não são regrinhas, Deus não são rituais. O Evangelho e o cristianismo não são rituais que seguimos para ir para o céu. O cristianismo é um relacionamento vivo com um Deus que é vivo, com um Deus que é santo, com um Deus que muda a vida do ser humano. Talvez como muitos no nosso país, você não consiga entender qual é a sua identidade, porque você tem colocado tantas pessoas como intermediárias entre você e Deus. Ora por mim, fala com Deus por mim, intercede lá por mim, põe a mão na minha cabeça. Eu creio sim em imposição de mãos, é uma das doutrinas da nossa fé. Mas eu creio que eu e você temos livre acesso a Deus através de Jesus. Eu creio que um ser humano pode portar dentro de si a semente do avivamento. Eu creio que um ser humano incendiado pela presença de Deus, um ser humano que sabe quem é em Deus, que sabe do seu lugar e da sua identidade, que sabe quem é Jesus. Jesus não é uma religião, Jesus não foi um filósofo
filósofo que veio fazer uma nova religião. Jesus não é simplesmente um pensador que veio levantar pensamentos de bondade e de justiça social. Jesus é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus. E sobre esta pedra a igreja está edificada. Sobre esta verdade, sobre este fundamento, as nossas vidas precisam estar edificadas. Porque tudo mais que possa definir a minha identidade, a sua identidade, tudo vai passar. Tudo isso vai acabar. Mas quando nós sabemos quem é Jesus, quando nós sabemos, entendemos quem é Jesus, o ungido, aquele que de uma vez por todas pagou o preço para que você e eu pudéssemos ser filhos de Deus, não bastardos, mas filhos que têm uma identidade, que sabem quem são, filhos que têm autoridade na terra de ligar. É aqui que está falando, Jesus está falando isso aqui. Eu dou as chaves do reino dos céus a vocês, e tudo que você ligar na terra será ligado nos céus. Existe um lugar de autoridade para você, e esse lugar de autoridade não tem a ver com posição social. Esse lugar de autoridade não tem a ver com os dons e talentos que você possa ter. Esse lugar de autoridade não tem a ver com quanto dinheiro você possa ter. Esse lugar de autoridade não tem a ver com o prestígio que você possa ter diante dos homens. Este lugar de autoridade está em saber quem você é em Deus. Se você é filho, o filho pode entrar na presença. O filho, o escravo não consegue. O escravo não pode. O filho é aquele que entra na presença do pai. Às vezes o filho está indignado, sabe? Às vezes o filho está entristecido, mas ele entra com ousadia na presença do pai e fala: pai, eu estou triste. Pai, eu estou insatisfeito. Mas ele tem livre acesso ao pai. Às vezes o filho está feliz e ele se alegra na presença do pai. A alegria dele é a alegria do pai. Filho. A Bíblia diz em Romanos 8 que toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos escravos, dos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus são aqueles que não vivem debaixo de opressão. Os filhos de Deus são aqueles que são livres em Deus, sabem quem são, sabem da sua identidade em Deus. Isso não tem a ver com sabedoria humana, isso não tem a ver com teologia, isso tem a ver com você conhecer quem é Jesus. Jesus é o ungido, o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus é o caminho, e aquele que passa por ele tem livre acesso ao Pai. Identidade é o que nós precisamos nessa geração. E a nossa identidade está na presença de Deus. A nossa identidade não está nas bênçãos que a gente alcança. Eu lembro quando eu era criança, a gente não tinha muitas condições em casa, e um dia eu pedi para a mamãe: mãe, eu queria tanto ganhar uma boneca, uma Barbie. E o dia que eu ganhei aquela Barbie, parecia que o mundo inteiro tinha
pinto parar na minha mão, porque eu fiquei tão feliz. Mas eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz. 2 semanas depois, adivinha onde a Barbie estava? Jogada lá no canto do quarto. Sabe por quê? As bênçãos não são capazes de preencher aquilo que só a presença de Deus é capaz de fazer. A presença de Deus é preciosa. A presença de Deus é o único bem precioso, mais precioso que um ser humano pode ter. Tudo vai passar, mas a presença permanece. Eu quero te dizer nessa noite, eu só vim aqui para isso, para te dizer que existe mais. Tem mais. Tem mais. Tem uma chuva que vai vir sobre as nações. Tem uma chuva do Espírito Santo que vai vir antes da igreja ser arrebatada, antes da igreja subir. Tem mais. E o mais de Deus é possível viver hoje, se meu coração entender que eu tenho livre acesso ao trono da graça, que eu não preciso mais viver como escravo, mas que eu posso entrar como filho, com ousadia, na presença do Pai.